E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse efeito aqui, ó, de texto pegando fogo. Então se você quiser aprender a fazer tudo isso utilizando Photopea pelo celular, então fica comigo até o final. Olá, divergentes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davidson fazendo Design Divergente. E se você utiliza o celular e quer aprender a utilizar o Photopea totalmente do zero, então se inscreve no canal que sempre eu vou estar trazendo vídeo novo aqui sobre o Photopea. Então vamos aqui para o nosso projeto. Aqui o Photopea, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é criando aqui o nosso projeto. E o projeto que a gente vai estar criando aqui é um formato aqui de capa do YouTube. Então vou selecionar aqui, ó, YouTube Thumbnail. Então já temos aqui o nosso projeto. E agora vamos adicionar uma nova cor aqui no background. Vou clicar na camada de ajuste, preencher com cor sólida e vamos adicionar aqui, ó, uma tonalidade de vermelho, só que um pouco escura para cá. Mais ou menos essa tonalidade está interessante. Vou clicar aqui em aceitar. Então vamos selecionar a ferramenta de texto, dou um clique seguro e arrasto aqui para criar um bloco de texto. E a tipografia que a gente vai estar utilizando é a tipografia Pops. Então se a gente clicar aqui, ó, a gente pode adicionar a nossa tipografia, pode pesquisar aqui a tipografia Pops e aí você pode utilizar ela tranquilamente. Ainda aqui na tipografia a gente vai alterar o peso dessa fonte de regular para bold. Então a gente vai selecionar aqui a opção bold para ela ficar um pouco mais gordinha assim, mais espaçosa. E agora a gente vai aumentar esse texto aqui para preencher uma boa parte aqui do nosso projeto. E agora a gente vai traçar o local para onde a gente quer que esse efeito ele fique. E é interessante também que você utilize fontes que elas são retas dessa forma aqui, olha só. A letra I é reta, a letra E aqui também é reta, porque isso facilita na hora que você for traçar a linha do fogo, beleza? Então agora a gente vai criar uma nova camada para a gente dar início. Então vou clicar aqui numa nova camada, selecionamos aqui a nova camada, aqui a gente pode renomear para a letra F. Show de bola! E agora o que a gente vai fazer é basicamente o seguinte, vai selecionar a ferramenta de caneta. E a ferramenta de caneta ela se encontra aqui, ó, na aba de Shapes. Então temos aqui a opção de caneta, mas caso você esteja utilizando aí o Photopea na vertical, você vai conseguir encontrar essa ferramenta sem precisar clicar aqui na ferramenta de Shape. Falando nisso, eu quero saber a sua opinião, o que é que você está achando aqui desse novo formato de eu trazer conteúdo para você. Você gostou desse novo formato do Photopea aqui na horizontal? Coloca aqui nos comentários, beleza? E aqui o que a gente vai fazer é basicamente o seguinte, a gente vai dar zoom aqui, ó, o mais próximo possível, porque só assim a gente consegue ter uma precisão ainda maior. Então basicamente aqui com a camada letra F aqui selecionada, que a gente já renomeou, e com a ferramenta de caneta também selecionada, a gente vai traçar, olha só, dá um clique aqui, vai tirar o zoom e vai basicamente traçar para onde a gente quer que esse fogo ele vá. Então a gente vai dar o zoom mais ou menos aqui, colocar um outro ponto mais ou menos aqui também. E aí a gente vai fazendo basicamente isso, seguindo aqui nas orientações. Nesse lado aqui a gente também dá outro toque. Aqui novamente outro toque. Então quanto mais um você der no seu projeto, mais certinho vai ficar aqui essas posições onde o fogo vai passar. Então novamente aqui. Eu vou acelerar aqui esse processo, mas é basicamente isso. Você vai traçando cada ponto aqui, ó, em cada linha onde você quer que esse fogo ele passe. E para finalizar aqui a seleção, a gente dá um clique aqui no ponto inicial onde a gente começou. Então dá um clique aqui, fechou essa nossa seleção. Lembrando que a opção aqui da caneta ela tem que se encontrar em demarcador, tá? Então aqui, ó, se você clicar, tem a opção de forma, que é a padrão que ele já vem, e aí você seleciona demarcador antes mesmo de fazer esse procedimento aqui. Após isso, agora a gente vai vir aqui no menu principal em filtro, vai vir aqui em renderizar e vai clicar aqui em chama. E aqui basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, vai dar um clique aqui nessa opção do tipo de chama, a gente vai selecionar essa segunda opção aqui. Agora aqui no comprimento a gente vai colocar 80 pixels, show de bola. Aqui na largura você vai colocar 30 pixels. E nessa última opção aqui no intervalo você vai colocar 10. E vamos ver como é que vai ficar o nosso efeito aqui. E dependendo do celular na qual você está fazendo esse efeito, realmente ele demora mesmo para aplicar o efeito. Então olha só como o efeito ficou aqui no nosso projeto. Então já está praticamente pronto aqui essa letra F. Então depois de você aplicar o efeito, é só você clicar aqui em aceitar. E aqui já temos o nosso efeito da letra F. Então olha só como que já está bem interessante aqui esse nosso efeito. E para você dar continuidade a esse efeito, o que você vai ter que fazer é o seguinte, se não tiver habilitado essa opção aqui de demarcadores, você vai vir aqui no menu janela e vai clicar aqui na opção de demarcadores, essa opção aqui. Então você deixa ativado que vai aparecer essa opção de demarcadores.
Então a gente pode ver que essa camada aqui da letra F que a gente aplicou esse efeito aqui, ó, que é essa curva que a gente aplicou aqui com a caneta, ela está ativada. Então a gente dá um clique aqui fora para ele desabilitar essa configuração aqui e a gente vai dar continuidade novamente. Cria uma nova camada, renomeia para a próxima letra que você quer aplicar o efeito e eu vou dar continuidade a esse procedimento. E aí o que a gente vai fazer agora? Novamente, nova camada, vou colocar aqui, renomear essa camada para I2, porque vai ser a parte de cima da letra I. Vou em demarcadores, vou tirar aqui a seleção. Se dimensionar que se você deixar uma única camada, esses efeitos que você vai aplicando com a caneta, eles vão ficando numa única camada. Então temos aqui a letra F, como você pode ver aí, e a letra I bem pequeno aqui, ó. Então é interessante, caso você queira deixar editável esse tipo de efeito aqui, ó, você cria uma nova camada aqui no demarcadores. E aqui sim você pode colocar, renomear também, colocar a letra I, colocar a letra que você quiser. E aí você seleciona a camada na qual você vai aplicar o novo efeito. Camadas aqui, seleciona também a camada na qual você quer aplicar, deixar esse efeito aqui aplicado e fazer o procedimento novamente. Como a parte de cima é um círculo, é ainda mais fácil. Você dá um clique, segura, ele vai criar essas linhas aqui. Você dá outro clique e seleciona aqui o outro lado. E aí você faz aqui, ó, o alinhamento. E novamente aqui nessa parte a gente faz a seleção novamente. E aí ele vai formando aqui o círculo. Aí, após isso é só você fazer os ajustes. Para fazer isso é só você deixar o Ctrl e o Alt selecionado, dar 2 cliques aqui na camada, e aí você pode mover aqui a camada, e cada ponto desse que você clicar, você pode mover de maneira individual. Nesse caso aqui a gente percebe que o círculo está muito grande, e aí o que a gente faz? Basicamente você tira a seleção aqui dos demarcadores, clicando aqui fora, vai na parte de camadas, clica aqui na camada específica, seleciona a ferramenta de mover, e aí você faz o redimensionamento. Agora a gente vai fazer alguns pequenos ajustes aqui para ficar ainda melhor. E a primeira coisa, a gente vai selecionar todos esses grupos aqui de camadas que a gente fez. Então a gente vai selecionar o Shift, selecionar todas elas e agora a gente vai criar aqui uma pasta com essas camadas. Vou renomear essa pasta aqui para efeito ou fogo, do jeito que você quiser. Então olha só como estava antes e agora depois, antes e depois. E aqui, para melhorar ainda mais, você vai dar 2 cliques aqui na camada, você vai vir aqui na opção de brilho externo, você vai alterar aqui a cor, vou selecionar aqui um tom de laranja. Show de bola. Aqui você deixa do jeito que está, o modo de mistura em tela, opacidade 75. E aí alcance você coloca aqui para 100. Então olha só o efeito como está ficando, antes e depois. Tá bem suave. Olha só. Bem nas beiradas aqui, ó. Olha como que fica, antes e depois. Se você quiser deixar apenas assim, já tá ótimo, já tá show de bola. Mas caso você queira melhorar ainda mais, você pode aumentar aqui também o tamanho. Então você pode dar um brilho aqui, ó, bem mais intenso, olha só. Então olha só, sem e com, para parecer que o fogo realmente está ali, para parecer que o fogo está vivo. Então você pode ajustar aqui, ó. Nesse meu caso aqui do exemplo aqui que eu estou utilizando, tamanho aqui de 26 já é o suficiente. Agora eu vou clicar em aceitar. Agora, com o efeito já aplicado, como é que a gente coloca aquele círculo ali de fogo? Basicamente é o mesmo procedimento, tá? Só que aqui tem algumas características interessantes que eu vou mostrar agora. Vou criar uma nova camada. Nessa camada a gente tem que criar uma nova camada aqui também, na parte dos demarcadores. E agora a gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui na parte de camadas, vou desabilitar o efeito que a gente fez anteriormente. Agora vou selecionar agora a ferramenta de fato de shape, a forma que a gente vai estar utilizando. Então vou selecionar aqui a opção de elipse. Aqui na parte superior a gente vai alterar a parte de forma para demarcador. E aqui na opção de livre, a gente vai colocar a proporção aqui 1 por 1. Então a gente pode clicar, segurar e arrastar que ele vai permanecer um círculo perfeito. Então desse jeito aqui que está o círculo, para mim já está interessante. E a gente vai fazer o mesmo procedimento. Filtro, renderizar, chama. Então só pelo fato de você fazer isso, não mexer em mais nada aqui, ó, já fica um resultado muito interessante. Olha só o resultado que fica. Caso você queira utilizar esse formato aqui de ciclo para utilizar nos seus projetos, ele é muito interessante, mas não é isso que a gente quer aqui no momento. E essa aqui são as configurações que eu utilizei. O tipo, esse aqui é o tipo de efeito para ficar dessa forma aqui. Aqui o comprimento em 80 pixels, largura 50,
e o intervalo de 10 pixels também. Então clicamos aqui em aceitar, já está pronto aqui o nosso efeito. Vamos tirar aqui a seleção do demarcador. E aqui no efeito do círculo a gente pode ampliar aqui selecionando a ferramenta de mover. Então a gente consegue aqui ampliar. Vou ampliar um pouco aqui esse círculo. Colocar ele aqui centralizado. Agora vamos habilitar aqui o nosso efeito de texto de fogo. Então para a gente não perder esse efeito aqui do texto em altíssima qualidade, porque a gente vai redimensionar ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma mescla aqui de todas as camadas. Vou segurar no Alt, vou vir aqui em camada e vou descer aqui até mesclar camadas. Fazendo isso já temos aqui o efeito já separado da camada. Então temos aqui o texto, né? Uma camada já somente com esse efeito aqui. Então a gente vai em camada novamente, transformar como objeto inteligente. Fazendo isso a gente consegue redimensionar sem que o efeito perca a qualidade. Então a gente vai centralizar esse texto aqui no círculo. Texto centralizado, que a gente vai fazer agora basicamente o que a gente fez no texto. Dá 2 cliques aqui no círculo para abrir as opções do estilo de camadas. Vai vir aqui brilho externo. Vai selecionar a cor laranja aqui, para a gente trazer aquele mesmo efeito. E agora a gente vai aumentar novamente aqui. E podemos até aumentar um pouco aqui essa intensidade. Eu acho que 29 já é o suficiente. Então olha só. Antes e depois, antes e depois. E para você salvar esse efeito aqui do seu texto, caso você não queira o background, é só você desabilitar para ele ficar em PNG. Você vem aqui no arquivo, exportar como PNG ou JPG. E aí você clica aqui e olha só o efeito, como traz um resultado bem interessante. E para você salvar esse projeto aqui, caso você queira editar ele, é só você vir aqui em arquivo e salvar como PSD. E agora eu quero saber de você o que é que você achou desse efeito aqui feito totalmente do zero pelo celular utilizando o Photopea. Então a gente não pegou nenhuma imagem aqui de algum banco de imagem nem nada do tipo. A gente fez tudo isso aqui utilizando apenas o Photopea pelo celular. Se você gostou, coloca aqui nos comentários. E se você quiser ver mais efeitos de texto assim como esse, se inscreve aqui no canal que nos próximos vídeos eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima.